Oi pessoal, tudo bem? Como que eu comecei na fotografia? Hoje eu vim para falar um pouquinho e como que eu comecei. Na verdade eu estou engatinhando desde 2010, quando eu tinha 15 anos. Eu comecei aos 15 porque eu passei por um período muito difícil, foi quando eu perdi o meu pai, né? Eu perdi ele prestes a fazer 15 e foi um período muito complicado. Aí nessa época, assim, para me ajudar com essa questão de luto e para não ficar o tempo todo pensando nisso, eu comecei a fotografar. Porém, naquela época não tinha tanto conhecimento e muito menos câmera. Eu usava uma câmera digital de uma colega daquela época, onde eu fazia umas fotos de paisagens. Então, assim, eu tinha muito contato com a natureza, sempre estava saindo, ia pro sítio da minha avó, às vezes a gente ia pra praia eu quero dizer prainha, tá? Não é um mar. Bem que podia ser. E aí eu fazia esses tipos de fotos, para esparecer a cabeça mesmo. Porém, esse gosto foi ficando mais aguçado. E foi aí que, na época, a minha mãe gastou todo o 13º dela, coitada, todo o 13º dela com uma câmera para mim. E ela era professora, né, naquela época. Não só naquela época como hoje também, vocês sabem que o professor não ganha muito bem. E, enfim, ela usou até o último centavo e comprou essa câmera para mim, que era uma D3100 da Nikon, uma câmera aí de entrada, mas que para mim foi excelente. Ela me deu vários resultados, não só pela câmera, mas por questão mesmo que eu já estava treinando o meu olhar. E aí eu descobri que eu tinha esse talento para foto e fui pegando gosto e estudando também. Tanto é que naquela época que eu iniciei com essa câmera de entrada, eu fiz fotos que me renderam prêmios depois, logo que eu entrei na faculdade. E já com essa câmera mesmo da Nikon, e ainda no colegial, antes de ingressar na faculdade, eu fui para Ribeirão, tive aí pessoas que me impulsionaram, que me ajudaram muito, inclusive uma prima minha, ela me levou para Ribeirão para fazer um curso lá, fiz umas aulas lá com um fotógrafo conceituado lá da cidade, naquela época. E aí tudo isso foi como se fosse uma engrenagem, né? É o que foi me motivando para seguir em frente. Basicamente isso mesmo, seguir em frente. Muitas vezes tinha vontade de parar, de acabar com tudo, mas eu não parei. E aí em 2013 eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda. E foi aí que as coisas ficaram mais sérias. Eu descobri outras áreas da fotografia e não que a faculdade de publicidade e propaganda ela é uma faculdade de fotografia. A fotografia é um complemento. E aí isso me fez querer estudar mais e entrar de cabeça. Então eu passei por todas as áreas da fotografia, fotografando eventos, aniversários, fazendo ensaios, batizados. E naquela época teve um evento muito grande que foi onde eu vendi muita foto, mas muita mesmo. E aí eu vendi a minha câmera, essa Nikon, para um colega lá do meu curso. Eu juntei, né, todos os centavos possíveis e comprei a minha câmera hoje, que custou 5 vezes mais que a que eu tinha, que é essa que eu tô falando com vocês. E eu lembro que na época eu gastei todo o dinheiro, aliás, investi, que eu não tive grana nem para comprar o flash. Então, assim, sempre foi difícil. Essa parte as pessoas acham que é fácil. Por exemplo, eu não tive muitas pessoas que me ajudaram, eu falo assim, me dá a mão para me ensinar ou me explicar alguma técnica, porque naquela época também não tinha muito conteúdo como tem esse bombardeio hoje. Se a gente procurar, a gente acha. Então, assim, era tudo muito caro, um investimento muito alto, e se você quisesse mesmo entrar, você tinha que estudar.
Na verdade, eu tive mais pessoas que meio que tentaram me derrubar, mas que isso serviu para mim seguir em frente, do que para ajudar. Então sempre foi muito difícil. Sempre um pouquinho que tinha, eu investia, sempre investindo. E ainda mais estudando, a gente sabe que esse período de faculdade, né, a gente gasta bastante. Ali mesmo na faculdade, eu fui aprimorando cada vez mais, fazendo cursos por fora, e tive a oportunidade de fotografar muitas pessoas. Também fiz muitas fotos corporativas, fotografei já muitos médicos no período que eu fiquei ali em Jales, que é ali no interior de São Paulo. E desde então estamos aí. Porém, logo que eu saí da faculdade, eu já entrei no mercado de trabalho e comecei a trabalhar na minha área, porque eu sou publicitária. E ali no dia a dia, ali no trabalho, eu fui notando que não tinha muitos profissionais na questão da fotografia de comida, que é um outro ramo. E eu me especializei em fotografia de alimentos, fotografia gastronômica. E mesmo assim, eu tenho meu estúdio, aqui, onde eu faço fotos de pessoas, faço os ensaios externos e também faço as fotografias gastronômicas. Então, na verdade, é como se fosse um mix, né? Tudo isso aí foi minha trajetória, né? Desde quando eu comecei não foi fácil, não é fácil. E tudo isso contribuiu para que hoje eu tivesse o que eu tenho, o que eu conquistei, o que eu me tornei. E basicamente é isso.